Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Que versículo poderoso, não é mesmo? Provavelmente você já viu essa frase estampada em camisetas, quadros, postagens nas redes sociais. Ela é repetida em campos de futebol, salas de reunião, academias de ginástica. Mas será que estamos entendendo o que Paulo realmente quis dizer quando escreveu essas palavras? Hoje quero te convidar a mergulhar fundo nesse versículo, porque ele guarda um tesouro muito maior do que a maioria das pessoas imagina. Para entender Filipenses 4:13, precisamos primeiro entender de onde essas palavras vieram. O apóstolo Paulo escreveu essa carta estando preso em Roma, por volta do ano 62 depois de Cristo. Ele não estava num hotel confortável esperando um julgamento. Ele estava acorrentado a um soldado romano dia e noite numa prisão sem as comodidades que conhecemos hoje. E mesmo assim, ao longo de toda essa carta, Paulo fala sobre alegria, paz e contentamento. É impressionante. A carta aos Filipenses é uma das mais alegres de todo o Novo Testamento, e foi escrita por um homem atrás das grades. Logo antes do versículo 13, no versículo 11 e 12, Paulo diz algo fundamental. Aprendi a estar contente em qualquer situação em que me encontre. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de estar contente em qualquer e em toda situação. Percebeu? Paulo disse que aprendeu. Contentamento não é um dom que cai do céu num único momento. É uma escola, é um processo. Paulo passou por naufrágio, por chicotadas, por fome, por rejeição, por prisão. E em cada uma dessas situações ele foi aprendendo a depender de Cristo. E é aí que entra o versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. O tudo posso de Paulo não era uma declaração de autoconfiança. Não era o Paulo dizendo eu sou invencível, sou capaz de qualquer coisa por minha própria força. Muito pelo contrário. O contexto mostra que ele estava falando sobre a capacidade de suportar tanto a abundância quanto a escassez, tanto a honra quanto a humilhação. O tudo posso é a capacidade de permanecer fiel, equilibrado e em paz em qualquer circunstância da vida. Porque a fonte da força não é ele mesmo, é Cristo. Em grego, a palavra usada para fortalece é endunamount, que vem de dunamis, que significa poder, força, capacidade sobrenatural. É a mesma raiz da palavra que originou o português dinâmico e dinamite. Paulo estava dizendo, eu tenho dentro de mim um poder que explode qualquer limitação humana, e esse poder tem nome, é Jesus Cristo. Então, irmão e irmã, quando você lê tudo posso, não leia como uma promessa de que vai passar em todo concurso, ganhar todo jogo ou ser aprovado em todo teste que fizer. Essa interpretação tira o versículo completamente do contexto e pode até te gerar frustração e dúvida quando as coisas não saem como você planejou. A promessa real é ainda maior. Não importa o que a vida te trouxer, Cristo te dá força para atravessar, para não quebrar, para não desistir, para continuar de pé quando tudo ao redor parece desmoronar. E como isso se aplica na sua vida hoje? Pensa comigo. Talvez você esteja passando por um momento de grande dificuldade financeira, não sabendo como vai pagar as contas do mês. Talvez esteja enfrentando uma doença que ninguém esperava, ou um relacionamento que está desmoronando, ou uma perda que deixou um vazio enorme no coração. Talvez você esteja num momento de abundância, mas se sentindo vazio por dentro, sem saber exatamente o porquê. Em qualquer um desses cenários, Filipenses 4:13 fala diretamente com você. A pergunta que Paulo nos faz com esse versículo é simples. Em quem você está depositando a sua confiança? Se a sua força vem do seu emprego, quando o emprego acabar, você vai desmoronar. Se a sua força vem do seu relacionamento, quando o relacionamento balançar, você vai entrar em colapso. Se a sua força vem da sua saúde, quando o corpo falhar, o desespero vai bater à porta. Mas se a sua força vem de Cristo, então você tem uma fonte inesgotável, inabalável e eterna. Uma fonte que não depende das circunstâncias externas porque habita dentro de você pelo Espírito Santo. Paulo aprendeu esse segredo na escola do sofrimento. E talvez você também esteja nessa escola agora. Não fuja dela. Deixa Deus te ensinar nesse processo. Cada dificuldade que você atravessa com Cristo te forma, te molda, te aprofunda. E quando você chegar do outro lado, vai olhar para trás e entender que foi justamente nas horas mais difíceis que você descobriu o quanto Cristo é real, presente e suficiente. Praticamente o que você pode fazer com esse versículo hoje?
Primeiro, mude a forma como você o declara. Em vez de usá-lo como um mantra de motivação pessoal, use-o como uma oração de dependência. Diga assim: Senhor, eu não posso nada por mim mesmo, mas em Ti eu posso tudo o que precisar para cumprir o Teu propósito na minha vida. Segundo, lembre-se de que o contentamento é aprendido. Não se culpe por ainda estar no processo. Continue na escola, continue orando, lendo a palavra, buscando comunidade cristã. Terceiro, compartilhe essa verdade com alguém que está fraco hoje. Há alguém ao seu redor que precisa saber que Cristo é a sua força. Termino com uma oração. Senhor Jesus, que possamos aprender como Paulo aprendeu. Que o tudo posso da nossa boca seja sempre uma declaração de dependência de Ti e não de confiança em nós mesmos. Nos ensina a estar contentes em qualquer situação, porque a nossa âncora não é o que temos ou o que sentimos, mas quem Tu és. Fortalece cada pessoa que está fraca agora. Sê a força daquele que está prestes a desistir. E que ao final de cada batalha, a única glória seja a Tua. Em nome de Jesus, amém. Se essa reflexão foi boa para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Se inscreva no canal para não perder nenhuma reflexão. Que Deus te abençoe.